Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez, irmãos e irmãs. Essa é uma maneira diferente, mas empolgante de nos comunicarmos uns com os outros. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Gustavo Pedrosa, sou professor do Instituto há cerca de 20 anos. Adoro estudar as Escrituras, especialmente o Velho Testamento e o Convênio Abraâmico. E nos últimos anos, conforme o presidente Nelson havia falado sobre isso, pareceu-me cada vez um tema mais importante. Portanto, eu estou muito feliz em poder conversar com vocês hoje sobre o convênio abraâmico e o que ele significa para vocês pessoalmente. Parece ser algo sobre o qual todos nós já ouvimos falar, mas geralmente é um tema que não nos sentimos à vontade para discutir quando em público, seja em salas de aula, na igreja ou em diversos outros ambientes. As pessoas estão mais ou menos familiarizadas com o assunto, mas gostariam de estar mais familiarizadas, porém não sabem como. Então espero que ao final desse vídeo vocês se sintam confiantes de que sabem o que é o convênio abraâmico e qual a sua relação com ele. Então, vamos discutir. O que é o convênio? Mas antes disso, vamos nos perguntar: por que nos importaríamos com o que é o convênio? Por que ele seria importante? E eu acho que com o presidente Nelson havia dito nos últimos anos ficou mais óbvio porque ele é importante. Esse é um assunto que o falecido presidente Nelson havia abordado em vários discursos ao longo de mais de uma década, cerca de 2 décadas, na verdade. Ele disse que Abraão é mencionado mais vezes nas escrituras dos últimos dias do que nas escrituras antigas, o que não é o esperado, pois a história se passa no Velho Testamento. Então ele se pergunta por que isso acontece. E ele aponta esse fato, e nós precisamos nos perguntar por que isso ocorre. Por que ele é mencionado mais vezes nas escrituras dos últimos dias do que em outros tempos? É claro que eu não sei todas as respostas para essa pergunta, mas eu acho que pelo menos algumas delas se devem ao fato de que, com o tempo, a ideia do convênio abraâmico se perdeu e precisava ser restaurada, pois é muito importante, central e essencial. Além disso, muitas das coisas que fazem parte do convênio abraâmico serão cumpridas em nossos dias. É particularmente importante e pertinente para os nossos dias. De fato, como disse o presidente Nelson, o convênio que o Senhor fez primeiro a Abraão e reafirmou a Isaac e Jacó tem um significado transcendente. Esse caráter transcendente nos mostra que não era importante apenas para eles, é importante para nós agora e será importante para nós no futuro, tanto nesta vida quanto na próxima. Portanto, precisamos entender essa importância. Outra pergunta frequente que encontro ao conversar com muitas pessoas é sobre a relação entre o convênio abraâmico e o novo e eterno convênio. Isso confunde muita gente. No fim, eu diria que são o mesmo convênio. São exatamente o mesmo convênio. O novo e eterno convênio, estabelecido com Adão e Eva, é algo que sempre existirá, e cada vez que é restaurado ou restabelecido, é dado com detalhes específicos e adaptado à situação em que ocorre. Assim, o convênio abraâmico é o novo e eterno convênio, tal como foi dado a Abraão, mas, como parte do convênio com Abraão, qualquer pessoa que fizer parte do novo e eterno convênio se tornará parte da descendência de Abraão. O convênio abraâmico passa a ser um novo e importante nome para o novo e eterno convênio. São a mesma coisa, mas, quando falamos do convênio abraâmico, isso nos ajuda a lembrar o aspecto específico de fazer parte da descendência de Abraão e da casa de Israel. E eu também diria que todos os outros convênios fazem parte deste convênio completo. Podemos encontrar muitos líderes da igreja que falaram sobre isso, que o batismo é um novo e eterno convênio, parte do novo e eterno convênio. Casamento, por exemplo,
todos os convênios que você já fez ou fará fazem parte do convênio abraâmico ou novo e eterno convênio. E se quisermos ver claramente como Abraão entrou no mesmo convênio que foi feito com Adão e Eva depois que eles foram expulsos do jardim do Éden, e Deus estabeleceu esse novo convênio com eles, temos a sorte de Abraão nos contar como isso aconteceu. No início de seu livro, o livro de Abraão, diz o seguinte: busquei as bênçãos dos pais e o direito ao qual eu deveria ser ordenado para ministrá-la. Tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portando o direito que pertencia aos pais. Então vejam só, ele deseja, e eu vou lhes mostrar num momento que o que ele está falando é sobre o convênio. Ele quer receber esse convênio, o mesmo convênio que já existia. Ele estava familiarizado com ele. Seu pai, seu avô, havia sido idólatra e, portanto, não pôde ajudar Abraão a entrar no convênio. Mas Abraão tinha conhecimento dele e pesquisou os registros para se aprofundar no assunto. Então, ele queria tanto fazer parte do convênio quanto ajudar outros a fazerem parte dele. Essa é a razão correta para ele querer possuir o sacerdócio, para que pudesse ajudar a administrar o convênio a outros. É isso que ele quer dizer quando afirma querer administrá-lo. Ele então continua dizendo: foi-me conferido pelos pais, veio dos pais desde o princípio do tempo, sim, desde o princípio, ou seja, antes da fundação da terra. Até o presente, sim, o direito do primogênito, ou seja, do primeiro homem, que é Adão, ou seja, o primeiro pai, e por meio dos pais até mim. Essa é a nossa pista de que esse convênio que foi feito com Adão também foi feito com Abraão. E esse é o convênio do qual nos tornamos parte. E o presidente Nelson é claro a respeito disso. Ele nos diz que também somos filhos do convênio. Abraão, Isaque e Jacó são nossos ancestrais. Somos de Israel. Independentemente de quem você descende, quando entramos no convênio, eles se tornam nossos pais. E você se torna parte da casa de Israel e faz parte do convênio abraâmico. Isso, como o presidente Nelson disse no mesmo discurso, é de significado transcendental. Isso é muito, muito importante. Então nós podemos nos perguntar: como fazemos então parte do convênio? Como entramos no convênio? Bem, Brigham Young ensinou sobre isso. Todos os santos dos últimos dias entram no novo e eterno convênio. Quando você entra nesta igreja pelo batismo, você entra oficialmente no novo e eterno convênio, ou convênio abraâmico. E cada convênio o leva mais adiante nesse mesmo convênio. Foi assim que o presidente Nelson disse: quando abraçamos o Evangelho e somos batizados, nascemos de novo e tomamos sobre nós o sagrado nome de Jesus Cristo. Somos adotados como seus filhos e filhas e somos conhecidos como irmãos e irmãs. Ele é o Pai de nossa nova vida. Tornamo-nos co-herdeiros das promessas feitas pelo Senhor a Abraão, Isaque, Jacó e sua posteridade. Portanto, fica muito claro que é no batismo que nos tornamos co-herdeiros com Abraão, Isaque e Jacó, ou herdeiros do convênio abraâmico. Espero que tenhamos entendido um pouquinho da ideia geral do convênio e por que ele é importante para nós. Permitam-me também sugerir o seguinte: outro motivo pelo qual isso deve ser importante para você, se você vai ser exaltado, e tenho a certeza de que todos nós estamos interessados nisso, que todos nós gostaríamos de ser exaltados. Se você for exaltado, será por meio do convênio abraâmico, tornado possível somente pelo poder de Cristo. E sejamos claros e explícitos sobre isso. Cristo veio para tornar possível ao Pai cumprir as promessas do convênio abraâmico. O Pai nos promete que podemos ser exaltados e enviou seu Filho para tornar isso possível, de modo que ele pudesse cumprir essa promessa. Portanto, Cristo é central no convênio, absolutamente central para cumprir a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é que recebamos as bênçãos do convênio. Então, entendemos essa ideia de que a exaltação é possível por meio de Cristo, mas também só é possível por meio do convênio abraâmico. Se você quer ser exaltado, será fazendo e guardando esse convênio. E, portanto, parece-me que devemos estar interessados em saber o que é o convênio, correto? Então entendemos que é importante. Entendemos que queremos receber as bênçãos dele, mas o que é o convênio? O que Deus nos promete? E o que prometemos a Deus? Vamos abordar isso. Vamos começar analisando o convênio Abraão. Meu objetivo é que, ao final dessa discussão, vocês saibam muito bem o que é o convênio, o que receberão dele e o que se espera de vocês. E acredito que isso lhes trará grande conforto e alegria. Também acho que, ao final, vocês dirão: Ah, na verdade eu sempre soube disso. Eu só não entendia que era o convênio abraâmico. Mas espero que entendam ao final. Vejamos o que nossos amigos judeus e cristãos, outros cristãos, porque, é claro, nós também somos cristãos. Mas o que nossos outros amigos cristãos e nossos amigos judeus diriam é a versão típica do convênio. Quando estudiosos dessas religiões falam sobre o convênio, geralmente dizem que ele consiste principalmente nessas três coisas: que Deus seria o Deus de Abraão, que Abraão teria descendência inumerável e que Abraão receberia a terra prometida. Muito bem, vamos analisar. Eu já analisei e encontrei todas as escrituras que falam sobre o convênio e tentei organizar tudo de uma forma compreensível e organizada. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos voltar, vamos ver o que achamos da lista que preparamos. Ela tá boa? Queremos tirar alguma coisa dela? Queremos acrescentar alguma coisa? E assim por diante. Então, vamos voltar a essa lista, mas primeiro vamos analisar o convênio e o que ele representa. Começaremos examinando as bênçãos. Todos os convênios têm bênçãos e obrigações. Eles também têm o oposto das bênçãos e falaremos sobre isso mais adiante, o que as Escrituras chamam de maldições. Então vamos também abordar isso, mas vamos começar examinando as bênçãos. Muitas vezes costumamos fazer o seguinte: simplesmente listamos as várias bênçãos e as referências nas Escrituras. Pronto. Mas talvez precisemos organizar tudo de uma maneira um pouquinho diferente. Qual é o tema principal por trás dessas bênçãos? Por que essas são as bênçãos que Deus quer nos dar? Pode fazer sentido para nós de uma forma que nunca tenha feito antes. Eu entendi muito melhor ao pensar dessa forma. Então a gente vai discutir dessa forma, buscando uma compreensão maior de por que Deus quer que tenhamos essas bênçãos, como elas são organizadas e como funcionam. A grande bênção, o foco do convênio abraâmico é criar um relacionamento com Deus. Eventualmente, um relacionamento onde recuperamos a sua presença e nos tornamos semelhantes a Ele, ou seres exaltados. Mas o objetivo é ter um relacionamento diferente e mais elevado com Deus. Aliás, Jennifer Clark Lane escreveu o seguinte: fazer um convênio em termos bíblicos pode ser melhor compreendido como formar um novo relacionamento. É realmente disso que se trata o convênio: formar um vínculo mais novo, mais elevado e mais íntimo com Deus. E então, à medida que nos aprofundamos cada vez mais no convênio, esse vínculo se fortalece cada vez mais e nos tornamos cada vez mais semelhantes a Deus, para que possamos ter um relacionamento cada vez melhor com Ele. Esse é o ponto crucial do convênio: ter um relacionamento com Deus. Estas são algumas das maneiras pelas quais Deus fala sobre isso nas Escrituras. A principal maneira pela qual ele fala sobre esse relacionamento é dizendo que ele será o Deus de Abraão e o Deus da descendência de Abraão, ou seja, nós. Então vamos parar por um minuto e, enquanto analisamos essa lista,
Quero que vocês reflitam sobre isso de algumas maneiras. Vale a pena pensar em como isso se aplica a Abraão? Mas também perguntem a si mesmos: como isso se aplica a vocês? Vocês estão neste convênio. Isso se aplica a vocês tanto quanto a Abraão. E então, perguntem a si mesmos como eu participo do cumprimento dessas promessas. Quero que vocês reflitam sobre isso algumas vezes. Falaremos explicitamente sobre isso, mas você deve estar pensando nisso o tempo todo dessa nossa apresentação. E se estiver anotando, escreva se tiver alguma ideia. É assim que isso se aplica a mim. É assim que o convênio funciona na minha vida. É isso que preciso fazer para cumpri-lo. Anote essas coisas. É isso que eu espero que aconteça com vocês ao longo do caminho dessa nossa discussão. De qualquer forma, o que precisamos entender é que Deus precisa ser o nosso Deus. Agora, veremos que isso é tanto uma bênção quanto uma obrigação. Vamos analisar isso mais a fundo. Mas a bênção está no fato de que Deus cuida de nós da mesma forma que um Deus cuida de seus filhos. Esse é o ponto principal. E esta é uma das grandes frases que você verá repetidamente associada a esta. Abraão e sua descendência serão o povo de Deus. Então, se você quiser começar a perceber o convênio nas Escrituras, uma das coisas que você descobrirá é que o convênio é mais prevalente nas Escrituras do que provavelmente você percebeu. Ele está por toda parte nas Escrituras, mas frequentemente é mencionado por meio de frases que se referem ao próprio convênio, às bênçãos ou às obrigações do convênio. E se você não estiver familiarizado com as bênçãos ou obrigações do convênio, termina não percebendo que elas estão falando sobre o convênio. Eu diria que essa é a maneira mais comum pela qual os autores bíblicos se referem ao convênio. Deus, os seus profetas, se referem a ele dizendo algo como: então eu serei o Deus deles, ou então eles serão o meu povo. Ou quando Deus diz meu povo, ele está falando sobre um relacionamento de convênio. Então procure por essas frases, e elas denotam essa conexão íntima. Estamos falando desse relacionamento próximo, onde ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Pense nessa frase. É muito parecido com quando eu digo que sou o pai dos meus filhos e eles são meus filhos. Isso denota uma relação que todos entendem ser diferente de todos os outros tipos de relacionamento. E é exatamente isso que Deus está tentando dizer aqui, que ao entrarmos no convênio, nos tornamos o seu povo e ele se tornou o nosso Deus. Isso tem muitas nuances, muitas outras maneiras pelas quais ele fala sobre isso. Por exemplo, ser o seu povo significa que seremos um tesouro peculiar. Essa é uma das expressões que ele usa algumas vezes, significando diferente, peculiar, diferente de tudo o mais. Não, de certa forma, melhor, porque é raro. Claro, e não como todo mundo e tudo mais. E é isso que nos torna um tesouro, porque somos diferentes nesse sentido. Outra maneira pela qual ele diz isso é que nos tornamos um reino de sacerdotes, ou um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Outra maneira de dizer isso é que nos tornamos uma nação santa. Santa significa diferente de tudo. Essa é a raiz do significado da palavra santo. Ser diferente, separado, não mundano, não profano, mas superior e mais sagrado. Na verdade, mais semelhantes a Deus, não deste mundo, mas do próximo. É isso que todas essas listas significam. Todas as três coisas dessa lista que vimos significam um tesouro peculiar, ou ser sacerdote e sacerdotisa, ou ser uma nação santa. Todas elas significam que, quando entramos no convênio, dizemos que estamos dando as costas ao mundo. Não queremos os valores mundanos, queremos os valores divinos.
Não queremos características e natureza mundanas ou decaídas. Queremos uma natureza e características divinas. Desejaremos as coisas que Deus deseja, em vez das coisas que o mundo deseja. Isso cria o relacionamento que ele busca. Como resultado de tudo isso, Deus nos estenderá uma palavra que vou usar aqui em hebraico porque não há uma tradução perfeita para o português. A palavra hebraica é hesed, que frequentemente é traduzida como amor benevolente. É a tradução mais comum. Misericórdia é outra forma que vemos com frequência, mas significa muito mais do que isso. Significa um amor e misericórdia especiais, disponíveis em um contexto de convênio. Eu disse que só estão disponíveis em um contexto de convênio. E Deus ama o seu povo do convênio e estende misericórdia e perdão a eles de uma maneira que não está disponível para todos os outros. Isso pode parecer estranho para você, porque aí você pode dizer: bem, peraí, eu pensei que Deus amasse a todos. Deus ama a todos. Mas lembre-se de que o convênio forma um relacionamento diferente. Aliás, talvez a gente possa entender isso se pensarmos dessa forma. A minha esposa, ela ama todo mundo. Qualquer pessoa que a conheça sabe que ela ama a todos. Mas eu digo a vocês que eu espero que ela me ame de uma maneira diferente de como ama todos os outros, porque estamos em um convênio e em um relacionamento. Estamos em um relacionamento especial, onde compartilhamos coisas e crescemos juntos. Isso deve criar um tipo diferente de relacionamento amoroso do que com aqueles que não estão nesse relacionamento. É isso. É esse relacionamento amoroso do convênio que cria um vínculo especial, um amor especial e, como resultado, uma oportunidade especial para misericórdia e perdão. Significa que Deus nunca deixa de dar a Israel do convênio, ou aos seus israelitas do convênio, outra chance. Sempre há outra chance. Ele sempre estende misericórdia. Ele nos castigará para tentar fazer-nos voltar para ele, mas então vai nos dar outra chance. Essa é a oportunidade amorosa e misericordiosa dentro do relacionamento do convênio Deus. É um conceito belo e maravilhoso. Faz parte do relacionamento que queremos formar. Aqui estão algumas das maneiras como vemos isso sendo abordado nas Escrituras. Deus fala sobre como guiará Abraão pela mão. Agora, quero que vocês pensem nessa imagem. Pensem no que um pai faz por um filho. Normalmente, você não sai por aí agarrando qualquer pessoa, estranhos ou qualquer um pela mão. Você pega alguém pela mão quando vai ajudá-lo. Geralmente, alguém de quem você é próximo. Pode ser uma criança que você encontra na rua precisando de ajuda. Mas quando você a pega pela mão, isso denota: agora estou neste relacionamento com você. Eu cuidarei de você. Eu te levarei, te protegerei, te guiarei aonde você precisar ir. É isso que significa. É a expressão física de Deus, pelo menos em imagem, nos tomando pela mão e nos guiando para onde não sabemos como ir e não podemos chegar sozinhos. Acho que é uma imagem grandiosa e bela. Outra forma pela qual a mão de Deus estará sobre Abraão ou sobre nós. Essa imagem de Deus nos protegendo e cuidando de nós de uma maneira muito íntima e próxima e pessoal, porque temos esse relacionamento mais elevado e sagrado com Ele. Essa é a ênfase principal do convênio. Então, se nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus, o próximo aspecto das bênçãos que Deus promete através do convênio abraâmico, e que tem a ver, acho que é uma ótima transição a partir dessa ideia de que Deus colocará sua mão sobre nós, é que Deus nos dá o seu poder. Poder de Deus, certo? Então, nós temos, como parte disso, o direito às ordenanças do sacerdócio. Todos nós temos direito às ordenanças do sacerdócio, que estão relacionadas ao aprofundamento no convênio
e que nos conferem poder de diversas maneiras, desde o batismo até o casamento no templo. Nos abençoam com poder e com um relacionamento mais próximo com Deus e nos protegem. Recebemos o nome de Deus por meio dessas ordenanças. É parte de como nos aproximamos dele, pois somos gerados por ele. Vocês se lembram daquela citação do presidente Nelson que nós vimos no início? De que somos gerados por ele e nossa natureza é transformada por meio dessas ordenanças do sacerdócio. E assim, à medida que nossa natureza vai mudando, nos tornamos mais santos, mais semelhantes a Deus, o que torna nosso relacionamento com Ele ainda mais próximo. É algo belíssimo. Também queremos compartilhar as ordenanças do sacerdócio com outras pessoas. Essa é uma bênção do sacerdócio, ou bênção do convênio, que nos permite compartilhar as ordenanças do sacerdócio. Veremos também que é uma obrigação. Falaremos disso mais tarde. Mas temos esse desejo de compartilhar as ordenanças do sacerdócio com outras pessoas. Nos tornamos descendentes de Abraão e Sara. Em outras palavras, nos tornamos parte da família do convênio. Isso é importante. E voltaremos a isso. Mas essa ideia de uma família e um grupo que está sendo abençoado e trabalhando em conjunto para receber as bênçãos do convênio é algo belíssimo. E como resultado disso, chamamos Abraão de bem-aventurado e chamamos a Sara de bem-aventurada. Essa é uma das promessas feitas a Abraão, que sua descendência o chamará de bem-aventurado, e a Sara, que sua descendência a chamará de bem-aventurada. E estamos muito felizes e gratos por fazer parte da descendência de Abraão e Sara, e os chamamos de bem-aventurados. E espero que meus descendentes um dia sintam o mesmo por mim. E uma dessas grandes bênçãos que vem com o poder de Deus é que podemos experimentar sua presença por meio das ordenanças do sacerdócio. Ah, espera um pouco. Nós experimentamos a presença de Deus em seu templo, e parte disso é que participamos de sua presença por meio das ordenanças do sacerdócio no templo. Essa é uma das bênçãos e promessas do convênio abraâmico. Podemos nos aproximar de Deus frequentando o templo e sentindo sua presença de uma maneira mais forte e poderosa ali, conectada às ordenanças disponíveis no templo. Essas são bênçãos maravilhosas e tudo isso tem a ver com esse relacionamento. Portanto, o foco do convênio é o nosso relacionamento com Deus. Há outras coisas que vamos abordar em breve, mas tudo gira em torno da ideia de que temos um relacionamento mais elevado com Deus. Espero que vocês pensem nisso frequentemente quando renovarem seu convênio no sacramento. Pensem nesse relacionamento com Deus. Esse é o ponto crucial de tudo isso. Quando consideramos as bênçãos, há um aspecto curioso. Deus simplesmente diz em algumas bênçãos: Eu vou te abençoar. Disse assim na bênção: Eu te abençoarei. Acredito que isso significa não apenas abençoar, como qualquer um pode receber bênçãos, mas que há uma abundância especial de bênçãos disponíveis para aqueles que têm um relacionamento de convênio com Deus. Especificamente, três. Abordaremos outras mais em breve, mas especificamente, estas se enquadram na ideia de prosperidade na terra e nesse estado geral de bem-aventurança, de se sentir abençoado e sentir essa conexão com Deus. Vamos examinar então a prosperidade. Vamos analisar alguns pontos importantes da linguagem que as Escrituras usam para nos ajudar a entender como Deus nos fará prosperar. Claro, veremos que isso também acontece no livro de Mórmon, onde se fala sobre prosperar na terra. É aí que o convênio abraâmico é reiterado para o povo no livro de Mórmon. Mas essa ideia de prosperidade é expressa dessa forma: Deus proverá chuva para que suas plantações cresçam, ou os abençoará com frutos abundantes e a terra prometida produzirá generosamente.
Seus rebanhos se multiplicarão abundantemente e eles terão celeiros cheios, resultado de toda essa colheita abundante. E tudo o que fizerem prosperará e fluirá leite e mel, e eles emprestarão aos outros em vez de pedir emprestado. Isso é tanto uma bênção quanto uma obrigação, aliás. Eles devem ajudar os outros porque foram tão abençoados. Eles têm a capacidade de ajudar os outros. É uma bênção ter mais do que você precisa. E Deus nos abençoa além da medida. Essas são todas as maneiras diferentes de Deus descrever. Veja como ele leva a sério a bênção de nos abençoar com prosperidade, usando diversas formas e imagens para nos ajudar a sentir o quanto ele deseja nos abençoar. Essa é talvez a promessa mais comum e repetida no convênio abraâmico. Nós podemos ver com que frequência ela é mencionada nas Escrituras, e é disso que se fala. Mas eles teriam uma terra de herança para sempre. Existe uma terra prometida. Isso é importante, especialmente no mundo antigo. Ainda é importante hoje. Mas no mundo antigo, se você não tem um lugar para chamar de seu, acaba sendo escravizado pelos outros. Aliás, se você quiser entender historicamente a importância disso, quando os judeus foram expulsos de sua terra, pense nas centenas e centenas de anos de perseguição e coisas terríveis que aconteceram com eles porque não tinham um lugar para chamar de seu. Eles sempre estiveram expostos como grupos minoritários a outros que queriam persegui-los. Ter uma terra prometida onde você possa ser protegido e prosperar é importante. A expressão máxima disso é a verdadeira terra prometida, ou o reino celestial. É lá que encontraremos a maior expressão disso. Mas também acontece de maneiras reais e físicas. E sabemos que existem várias terras prometidas. Aprendemos isso com o próprio livro de Mórmon. Esta é uma bênção importante. Então, se formos resumir, falaremos sobre outras bênçãos daqui a pouco, mas vamos resumir essa parte das bênçãos que já abordamos. Teremos um relacionamento mais profundo com Deus, o que trará bênçãos. Essas bênçãos incluem uma terra onde eles ou nós poderemos viver, e essa terra produzirá abundantemente para que Abraão, Sara e seus descendentes possam viver. E essa abundância será tão grande que eles sempre terão o que precisam e até mais. Como resultado, não precisarão pedir empréstimos a eles, mas em vez disso, poderemos emprestar aos necessitados. E todas essas bênçãos serão imensuráveis. Ok, esse é apenas um resumo do que vimos até agora no convênio, mas há mais bênçãos para a gente falar. Há as bênçãos de proteção. Deus promete, e isso está implícito na ideia de colocar sua mão sobre nós, que protegerá aqueles que estão em convênio com Ele. Bem, por causa do relacionamento deles com Deus, e como parte da prosperidade deles, Abraão, Sara e Israel habitarão em segurança na terra. Deus garantirá que eles habitem em segurança enquanto cumprirem o convênio. Quando não o cumprem, não tem essa promessa. Aliás, vamos parar um pouquinho aqui e falar sobre isso. Os grandes trechos em que Deus explica o convênio abraâmico a Israel, esse convênio do qual eles fazem parte, estão presentes tanto no livro de Levítico quanto em Deuteronômio. Há longos capítulos em que Deus aborda tudo isso e diz que há bênçãos, mas também maldições correspondentes. Toda bênção, quando não cumprimos o convênio, se perde. Se quebrarmos o convênio, ela se inverte. Então, se a bênção é da prosperidade, quando não cumprimos o convênio, não prosperaremos e, na verdade, nos saímos pior do que todos os outros. E eis a questão. Quando você faz um convênio com Deus, você deixa de ser neutro para sempre. Você sempre será abençoado além da medida ou amaldiçoado. A maldição tem o propósito de nos humilhar para que nós possamos voltar e guardar o convênio.
recebendo assim as bênçãos novamente. Esse é o objetivo das maldições. Mas para cada bênção, há uma condição oposta que lhe acontece. Se falarmos sobre o crescimento eterno, por exemplo, nós não teremos crescimento se não guardarmos o convênio e assim por diante. Portanto, para cada bênção há uma maldição. Se não estivermos sendo protegidos por Deus, ele enviará nações para nos perseguir. Assim, recebemos o oposto da proteção. Deus envia nações para nos levar ao cativeiro. E o objetivo disso é nos ajudar a lembrar de que precisamos de Deus e precisamos nos voltar para Ele. A forma como isso é descrito no livro de Mórmon é que eles serão despertados para a lembrança quando os lamanitas atacarem os nefitas, para que eles se lembrem e assim guardem o convênio novamente. Voltem para Deus, guardem o convênio e recebam as bênçãos. Então, por causa do relacionamento deles com Deus, eles habitarão a terra em segurança. Deus será o escudo de Israel. Essa é uma bela imagem, não é? Essas são frases das Escrituras. Israel conquistará e não será conquistada. Deus dará paz a Israel. Israel governará a si mesma em vez de ser governada por outros. Esse é um ponto importante, ao qual veremos. Deus abençoará aqueles que abençoarem Abraão e Sara e sua descendência, e amaldiçoará aqueles que amaldiçoarem Abraão e Sara e sua descendência. Pensem nisso. Isso não apenas os protege, mas também leva outras pessoas a protegê-los. Eles sabem que se cuidarem dessas pessoas serão abençoados, e se não fizerem, as coisas correrão mal para eles. Portanto, tudo isso é importante. E, como eu disse, um aspecto importante dessa proteção é a capacidade de governar a si mesmos em vez de serem governados por outros. Preferimos, então, a independência. O pacto davídico é um exemplo disso, onde lhes é prometido que um descendente de Davi se sentará no trono para protegê-los, e que enquanto tiverem um descendente justo de Davi e o seguirem, Deus os protegerá e cuidará deles. Claro, a maior expressão disso é o próprio Jesus Cristo, o grande governante que um dia será nosso rei. Uma das bênçãos é a posteridade. E isso está descrito com muitas imagens belas. Então vamos colocar dessa forma. Uma vez que temos um relacionamento com Deus e Ele nos dá um lugar onde podemos prosperar e ser protegidos, então Abraão e Sara e sua descendência podem ter uma posteridade inumerável. Isso não funciona muito bem se você não tem onde morar e não tem o que comer. Mas com essas outras bênçãos em vigor, então você pode ter uma posteridade inumerável. Outras nações surgirão de Abraão e Sara e terão uma posteridade eterna. Essa é a maior expressão disso que acontecerá com todos nós. O crescimento eterno, a posteridade eterna, famílias para sempre. Que coisa linda, né? Abraão e Sara serão uma bênção para a sua descendência, e seus nomes serão engrandecidos entre as nações da terra, e sua posteridade abençoará toda a terra. Isso é algo importante, que também se torna uma obrigação para nós. Uma das maneiras pelas quais eles abençoarão toda a terra é levando o evangelho e seus convênios a toda a terra. Isso é tanto uma bênção quanto uma obrigação. É ambos. Agora, isso que falamos antes significa que Deus promete que sempre estenderá misericórdia à descendência de Abraão e sempre os reunirá de volta. Ele pode ter que dispersá-los porque quebraram o convênio. Pode ter que nos dispersar individualmente porque quebramos o convênio. Mas ele sempre estenderá a misericórdia e tentará nos reunir de volta a ele. Assim, a reunião de Israel, a coligação de Israel e a nossa reunião, nossa coligação com ele, é uma parte importante e crucial do convênio abraâmico, e sobre o qual o presidente Nelson tem falado fervorosamente diversas vezes.
Mas esse é um aspecto importante e surge por causa desse relacionamento, pois Deus sempre coligará Israel. A maior expressão disso também é explicitamente mencionada como parte do convênio abraâmico, e essa é a exaltação de sermos reunidos, coligados à presença de Deus como povo e como indivíduos, por conta da grande misericórdia que ele nos concede por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que nos permite ser semelhantes a Deus e ter um relacionamento elevado e muito íntimo com Deus por toda a eternidade. Essa é a grande bênção do convênio. Então, vamos lá. Vamos resumir as bênçãos. Vamos examinar as bênçãos antes de prosseguirmos para as obrigações. Vamos garantir, então, que nós entendemos as bênçãos. Teremos um relacionamento mais elevado com Deus. Receberemos o poder de Deus. Prosperaremos e teremos uma terra ou um lugar que será nosso, onde seremos protegidos. E teremos uma posteridade inumerável, onde Deus nos reunirá, sempre nos dará mais oportunidades e, por fim, nos exaltará. Essas são, em resumo, as bênçãos do convênio abraâmico. O que mais a gente podia pedir? Não é verdade? Isso é tudo. Realmente é tudo. É uma promessa linda e reconfortante. Mas é claro, isso só acontece se cumprirmos nossa parte do convênio. E isso é algo que a antiga Israel tendia a esquecer. Vocês se lembram que nos dias de Lamã e Lemuel e nos dias de Nefe, Lamã e Lemuel, sentiam que não havia como Jerusalém ser destruída. E outros em Jerusalém também não sentiam que ela podia ser destruída. Deus a protegeria. Ele já havia protegido no passado, nos dias de Isaías e Ezequias. Então eles tinham certeza de que ele a protegeria novamente no futuro, esquecendo-se de que isso só acontece se eles cumprirem sua parte do convênio, correto? Não é apenas uma promessa genérica, é uma promessa que se cumpre somente se cumprirmos nossa parte do convênio. Caso contrário, como eu disse, o oposto acontece e a Babilônia vem e os destrói como forma de fazê-los reconhecer que não estão cumprindo o convênio e se voltarem para Deus. É assim que funciona. Portanto, se quisermos as bênçãos do convênio, precisamos saber quais são as nossas obrigações e precisamos cumpri-las. E assim acontece com as bênçãos. O ponto crucial ou o ponto de virada das obrigações é ter um relacionamento com Deus. Isso é descrito da mesma forma que antes, ter Deus como nosso Deus. Isso é uma obrigação, bem como uma bênção. Agora, vamos falar sobre o que isso significa. Significa várias coisas, mas é assim que é descrito. Em primeiro lugar, a principal obrigação do convênio abraâmico é essa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando Cristo é questionado sobre quais são os grandes mandamentos, e vamos analisar isso daqui a pouquinho, mas guardar os mandamentos é nossa obrigação. Essa é a resposta, certo? Essa é a nossa maior obrigação sob o convênio abraâmico. E é tão importante que isso é dito várias vezes sempre que Deus fala sobre o convênio. Ele diz isso de várias maneiras diferentes. Vamos ver algumas. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Isso significa tornar o teu coração parte do convênio. Significa que a circuncisão é um sinal do convênio. Então, significa fazer com que o teu coração esteja realmente no convênio. Assim, ele mudará o teu coração e o coração da tua descendência para amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma para que vivas. Percebem? Isso é uma obrigação, mas também uma bênção. E ele está nos dizendo que ele vai fazer isso. Ele nos ajudará a amá-lo. Ele mudará a nossa natureza para que possamos amá-lo com todo o nosso coração. E é isso que nos dará vida. Esse amor de Deus é realmente magnífico. Aqui está outra maneira de dizer isso: para que ames o Senhor teu Deus e obedeças à sua voz. Há essa parte da obediência.
e para que te apegues a Ele, porque Ele é a tua vida e a longevidade dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, para lhes dar por direito. Então ele está dizendo: se o amarmos, receberemos todas as bênçãos que ele prometeu no convênio. Mas o ponto crucial é amá-lo e nos apegarmos a ele. Portanto, nosso dever fundamental é amá-lo. Precisamos lembrar que ele nos diz isso. Eu deveria ter incluído as referências bíblicas aqui, mas eu não incluí, porque todas essas passagens são das Escrituras, quando Deus explica nosso relacionamento com Ele e nossa obrigação de amá-lo. Eu diria que não é porque Ele precisa que o amemos, mas porque nós precisamos amá-lo. O que isso faz por nós e o relacionamento que criamos quando o amamos. Precisamos nos lembrar do que Deus fez por nós, sermos gratos por isso e então servir a Deus. Eu diria que, se eu resumisse isso, seria assim: acima de tudo, tanto em termos de dever quanto de como isso os define. Os detentores do convênio devem amar a Deus. Esse amor deve ser o sentimento primordial de seus corações, a emoção central de sua consciência, o núcleo essencial de quem são. Essa é a nossa grande obrigação no convênio, amar a Deus. Eu também diria dessa forma: em última análise, esse amor por Deus é a plena realização do que significa para Abraão, Sara e sua descendência ter Deus como seu Deus. Nós amamos a Deus. É assim que o fazemos, nosso Deus. E isso criará esse relacionamento do qual temos falado até aqui. Portanto, precisamos ter Deus como nosso Deus. Parte disso, e é dito muito explicitamente, é que não temos outros deuses. Precisamos garantir que, se Deus é o nosso Deus, não haja outros deuses em nossas vidas. Tendemos a pensar na antiga Israel e nos ídolos extravagantes que eles adoravam e assim por diante. E esquecemos que nós somos tão idólatras quanto eles. Temos coisas que colocamos acima de Deus. Às vezes, aceitamos os valores do mundo em vez dos valores de Deus. E buscamos essas coisas, a maneira de pensar do mundo em vez da maneira de pensar de Deus. E pensamos dessa maneira. Há todo tipo de coisa em nossas vidas que se torna aí falsos deuses ou outros deuses e precisamos parar. Se não pararmos conscientemente para pensar, identificar essas coisas e se livrar delas, não teremos Deus como nosso Deus e não estaremos cumprindo esse aspecto de não termos outros deuses. Precisamos trabalhar conscientemente para nos livrar de todas as outras coisas que poderiam ser deuses em nossa vida. É muito, muito importante. Além disso, precisamos ser santos. Já falamos sobre o que isso significa, que precisamos esquecer as coisas desse mundo e desejar as coisas de Deus. Precisamos tentar ser como Deus, não como todo mundo. Queremos tanto nos encaixar que às vezes estamos prontos para baixar nossos padrões. Isso não está certo. Precisamos ser santos, ou em outras palavras, semelhantes a Deus. E a obediência, como dissemos, é o ponto crucial, que se repete constantemente quando se fala das nossas obrigações sob o convênio: obedecer à lei de Deus. Aliás, na forma como Cristo diz, tudo está interligado. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É assim que o amor se transforma em obediência. Tudo depende desse amor. Mas se o amamos verdadeiramente, então o obedeceremos. Guardamos os seus mandamentos. O próximo grande subconjunto, e vocês se lembram de quando perguntaram a Cristo quais eram os grandes mandamentos da lei? Era amar a Deus e amar o próximo. Eles se referem ao que está escrito em Levítico, mas isso está no relato de Mateus, onde se referem a Levítico. Nosso relacionamento com o nosso próximo é uma parte fundamental do convênio. Não se trata apenas de servi-lo, trata-se do relacionamento com ele. Assim como não se trata apenas de servir a Deus, mas sim do relacionamento com ele.
Precisamos ter um relacionamento uns com os outros que seja repleto de amor, certo? E isso naturalmente resultará em alguns dos outros aspectos do convênio, como o cuidado com os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, todos os necessitados, aqueles que precisam de ajuda porque amamos a todos. Encontramos aqueles que precisam de ajuda e cuidamos deles. Esta é uma parte essencial do convênio. Algo que às vezes esquecemos, mas precisamos amar aqueles que nos rodeiam e fazer tudo o que pudermos. Estejamos atentos às oportunidades. Isso acontecerá naturalmente quando amarmos a Deus e ao próximo. Buscaremos oportunidades para ajudá-los. Não daremos valor às coisas do mundo, daremos valor às coisas de Deus. E isso significa ajudar seus filhos. Na verdade, nos tornamos parte de uma comunidade do convênio com aqueles ao nosso redor. E assim demonstramos a eles amor, bondade e lealdade dentro do convênio. Como a alma diz, choramos com os que choram, confortamos os que necessitam de consolo. Essa é uma parte muito importante do convênio. Outra maneira pela qual demonstramos nosso amor pelos outros é compartilhando o convênio com eles. Compartilhamos as ordenanças do sacerdócio do convênio. Compartilhamos o evangelho, as boas novas sobre Jesus Cristo. Ajudamos as pessoas a se tornarem parte do convênio, para que assim elas tenham esse relacionamento conosco e com Deus, e então tenhamos um grupo maior para compartilhar o convênio e nos ajudar a compartilhar. Essa é uma parte enorme e importante do convênio, que, aliás, não está listada em Gênesis, onde o convênio é delineado. Mas é uma parte muito importante do convênio no livro de Abraão, quando se fala sobre Deus administrando o convênio a Abraão. De alguma forma, foi omitida de Gênesis, mas está no livro de Abraão. Graças ao Senhor, para que entendamos a importância disso como uma obrigação no convênio. Outra parte é que quando nos desviamos, e nos desviaremos, e Deus sabe que nos desviaremos, devemos retornar. Aliás, essa é uma das frases ou palavras mais repetidas em relação ao convênio no Velho Testamento ou nas Escrituras em geral. A ideia de se converter ou retornar a Deus é uma parte gigante disso. Em outras palavras, aproveitamos a oportunidade, pois Deus sempre nos dará outra chance. Portanto, precisamos sempre aproveitar essa oportunidade, sempre voltar para Ele. Então, vamos resumir aqui nossas obrigações para com Deus. Você notará que é uma lista muito mais curta do que das bênçãos. Quando você entra em um relacionamento com Deus, Ele tem muito mais a oferecer do que nós. Fazemos um bom negócio quando fazemos um convênio com Deus. E assim, a lista de obrigações é mais curta do que a lista de bênçãos, mas ainda assim, queremos ter certeza que nós entendemos essa listinha. Nossas obrigações são amar a Deus, lembrar-nos de Deus e obedecer a Deus, amar uns aos outros, servir uns aos outros e compartilhar o convênio. E então, arrepender-nos e nos retornar, nos voltar, em outras palavras, sermos coligados, reunidos, coligados a Deus. Essas são as nossas obrigações sob o convênio. Então eu espero que agora você sinta que sabe de alguma coisa. E eu já sabia que precisava fazer todas essas coisas. Agora você entende que esse é o convênio. Você entende o que Deus quer lhe dar através do convênio. E o convênio é o seu plano para nos exaltar. É o plano e a promessa dele de nos exaltar, tornados possíveis por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, entendemos o que ganhamos com o convênio e o que Deus quer que façamos dentro do convênio. Espero que agora você sinta que entendeu, que saiba o que está fazendo, que consegue fazer isso. Mas isso deve ter feito você sentir que encontrará maior poder ao reconhecer o convênio. E você o entenderá melhor ao conhecer todas essas coisas. Você verá mais dele nas Escrituras e extrairá mais poder das Escrituras para aplicar a sua vida dentro do convênio. Agora,
Vamos voltar à nossa versão típica do convênio e ver se nós queremos rever. Mas acho que todos concordariam que essas três coisas fazem parte do convênio: que Deus seria o Deus de Abraão, que ele teria uma descendência inumerável. Como eu disse, isso é mencionado tantas vezes, e a ideia da terra prometida. Mas acho que também gostaríamos de acrescentar que devemos propagar o evangelho e disponibilizar as ordenanças do sacerdócio, ou seja, o convênio, o que nos trará exaltação. Acho que é um bom momento para acrescentar essas coisas. Vamos abordar algumas outras questões que as pessoas costumam ter quando falamos sobre o convênio. Ele é exclusivo ou inclusivo? Uma coisa que percebo é que quando começamos a falar sobre a casa de Israel, se você faz parte do convênio, você se torna parte da casa de Israel. E isso para algumas pessoas parece exclusivo. E não queremos ser exclusivos. Mas eu diria que é tudo menos exclusivo. Pense nisso. Deus quer alguém encarregado de propagar o convênio e Deus age por meio das famílias. Então, ele escolheu uma família e disse a essa família: é sua missão fazer com que todos se tornem parte da sua família. É sua missão fazer com que todos tenham esse relacionamento uns com os outros e comigo. Então, ele manda a família fazer isso. E pense no que estamos tentando fazer. Gastamos o máximo de tempo possível repensando tudo: fontes, recursos financeiros, talentos e energia de todos os tipos, tudo o que temos. Fazemos o máximo que podemos para tentar fazer com que todos façam parte desse convênio. Na verdade, estamos enviando pessoas para o mundo todo. Estamos abrindo mão de uma enorme parcela de nossas vidas para tentar fazer com que todos façam parte desse convênio, não apenas desse lado do véu. Estamos gastando toda essa energia para tentar fazer com que as pessoas do outro lado do véu também façam parte do convênio. Queremos que todos façam parte do convênio, vivos e mortos. Queremos apenas que todos façam parte desse convênio. Isso é o mais inclusivo possível. Aliás, eu diria que não há nada mais inclusivo no mundo do que esse convênio, porque literalmente imploramos e suplicamos a todos que façam parte do convênio. Pensem em quantas vezes o presidente Nelson nos pediu, por favor, ajudem as pessoas a se unirem a esse convênio em ambos os lados do véu. Essa é a coisa mais inclusiva que já existiu. Deus quer que todos façam parte disso. Ele não vai forçar ninguém, mas está implorando e suplicando, enviando todos que o ouvem para implorar e suplicar, a fim de que todos façam parte desse convênio. Isso enfatiza, assim como algumas das obrigações que mencionamos, a natureza comunitária desse convênio. É o que às vezes chamamos de convênio corporativo. Aliás, nas Escrituras, Deus fala mais sobre salvar Israel como um todo do que sobre salvar Israel individualmente. E a gente vai voltar a isso. Mas vamos garantir que entendemos que a ênfase das Escrituras está na salvação comunitária. Deus nos salvando a todos. Sim, Ele quer salvar você individualmente e quer me salvar individualmente, mas Ele quer salvar a todos nós juntos. E há algo muito interessante que podemos aprender sobre isso ao examinarmos o livro de Mórmon. Eu acho que o livro de Mórmon ensina uma lição muito poderosa, mas que a gente pode não perceber a menos que, primeiro, reconheçamos a linguagem do convênio e, segundo, que tenhamos uma visão mais ampla disso. Então, certa vez eu decidi ler e contar cada versículo do livro de Mórmon que se referia ao convênio de alguma forma, ok? Não precisa dizer especificamente convênio. Se fala sobre receber uma terra prometida, isso se refere ao convênio. Se fala sobre inúmeras gerações futuras ou posteriores, se refere ao convênio. Se fala sobre prosperidade, se refere ao convênio. Se fala sobre Deus ser nosso Deus, ou nós sermos o seu povo, se usa imagens que ilustram isso, se refere ao convênio. Então, certa vez, eu fui ler e contar cada versículo do livro de Mórmon que falava sobre o convênio. E sabe o quê?
a gente descobre que 15% do livro de Mórmon fala sobre convênio. Se um versículo mencionava 3 ou 4 vezes, eu contava apenas um versículo, ok? Apenas cada versículo. Então, isso foi bem interessante por si só, mas também pude observar o quanto cada livro do livro de Mórmon fala sobre o convênio. Esse gráfico que vocês podem ver aí mostra como funciona e eu acho realmente interessante. Vamos tentar aprender uma lição com isso. Você vai notar que no início, quando eles vêm da Terra Prometida, eles falam muito sobre o convênio, muito mesmo. Especialmente Nef e Jacó falam sobre o convênio, onde em Jacó, quase metade dos versículos são sobre o convênio de uma forma ou de outra. Mas então, começa a diminuir eventualmente e atinge o pico novamente em terceiro Nef. Mas eu notei algo bem interessante. Nef e o Velho Testamento falam quase exclusivamente sobre a salvação comunitária ou corporativa. Quando Deus fala sobre salvar Israel, ele fala sobre salvar toda Israel. Ele quer nos unir e quer nos salvar a todos. E é assim que Nef, Jacó, primeiro, Leí e, em certa medida, Enos abordam o assunto principalmente dessa forma. Mas Leí, Nef e Jacó também começam a falar sobre a salvação individual dentro do convênio. A ênfase deles é na salvação comunitária ou corporativa, mas eles também falam sobre a salvação individual no convênio. E seus descendentes retomam esse tema e começam a falar cada vez mais sobre a salvação individual e cada vez menos sobre a salvação comunitária ou corporativa. Então, a gente pode notar, curiosamente, que há uma relação inversa aqui. Quanto mais ou menos se foca na natureza comunitária do convênio, menos se fala sobre o convênio em geral. Assim, quando se chega a Elamã, ao falar sobre salvação, eles se referem principalmente à salvação individual. Eles mencionam um pouco a salvação comunitária, mas não muito. E quase nunca falam sobre o convênio. Portanto, quanto mais se fala sobre a salvação comunitária, mais se fala sobre a natureza comunitária ou corporativa do convênio. Mais se fala sobre o convênio em si. E quanto menos você falar sobre o comunitário, ou quanto mais corporativo for o convênio, menos se falará sobre ele. Vejamos. Em terceiro NEF, esse percentual sobe para 33%. Mas não são 33% para todo o livro de terceiro NEF. Veja aí o que eu dividi. Nos primeiros 9 capítulos, apenas 4% trata do convênio, mas após a vinda de Cristo, começando com a voz de Cristo aos nefitas em 3º Nef 10, 33% dos versículos são sobre o convênio. Isso é Cristo ensinando. Cristo fala sobre o convênio tanto quanto 1º Nef e Jacó, e de fato Cristo fala um pouco sobre a salvação individual. Mas quando fala sobre o convênio, nunca fala sobre salvação individual. Ele fala única e exclusivamente sobre a salvação comunitária dentro do convênio. E autores posteriores retomam isso, Mormon e Moroni, e falam sobre isso nesses termos. Isso significa que você não deve se preocupar com a sua salvação individual? É claro que não. O que eu acho que significa é algo que Cristo nos ensinou. Se você perder a sua vida, você a encontrará. Mas se você estiver tentando encontrar a sua vida, você a perderá. Você precisa se esquecer de si mesmo e se concentrar em salvar os outros. Concentre-se em salvar Israel como um todo. Concentre-se em coligar Israel e ajudar todos os outros. Isso me parece que no livro de Mórmon, Cristo faz uma correção. Por mais grandiosos que sejam os profetas do livro de Mórmon, Cristo entra em cena e nos mostra que perdemos essa consciência do convênio e a consciência do convênio comunitário, e ele a reintroduz de forma muito explícita. Leia terceiro Nef a partir do versículo 15 e você verá como Cristo é explícito sobre isso. Então eu sugiro que, por mais maravilhoso que seja conhecer as bênçãos que Deus nos dará no convênio, concentremo-nos em ajudar os outros a participar dessas bênçãos. Vamos nos concentrar em coligar Israel e ajudar Israel como um todo a participar dessas bênçãos em ambos os lados do véu, a chegar-se a Deus e ser salvo.
Parece-me que é isso que Neff está tentando nos dizer. Então, se quisermos perguntar sobre o convênio, e espero que agora vocês saibam o que é o convênio e compreendam tanto suas obrigações quanto as grandes bênçãos disponíveis, então perguntamos como ele será cumprido. A resposta é dupla. Parte da resposta somos nós. A maior parte da resposta é Cristo. O convênio é cumprido porque Cristo veio para cumpri-lo. Deus fez uma promessa de nos exaltar. E ele enviou seu Filho para nos exaltar. Mas essa exaltação não alcançará a todos se não propagarmos o convênio. Portanto, ele é cumprido porque Cristo fez a sua parte. E a questão é se nós faremos a nossa. Se nós propagaremos o convênio tanto para aqueles que já estão nele, ajudando-os a cumprir suas obrigações, quanto para aqueles que já partiram e se tornarem parte do convênio. E você ajudará aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de entrar no convênio a entrarem nele. Se assim for, então você os conduzirá a Cristo por meio de convênios e Cristo os exaltará. É disso que se trata o convênio. E as bênçãos que virão quando nos esquecermos de nós mesmos e nos concentrarmos nisso são imensuráveis. Disso eu testifico em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por estarem aqui comigo e espero que essas reflexões tenham sido de valia.